Glória a Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé agora e abrisse a palavra de Deus em Mateus capítulo. E é lindo esse jeito, né? O Espírito Santo usa um aqui e outro ali. A igreja é dele, né? A igreja é dele. Aí quando ele falou assim, não, eu vou usar fulano, porque aí... E ela foi batizada aqui. Foi lindo isso. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 25. Nós vamos falar sobre a cura de uma mulher enferma, né? Conhecido como a mulher do fluxo de sangue. Eu vou ler a palavra de Deus aqui. E diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Antes de eu fazer a oração, concluir no assunto que eu estava, aquele pastor que fez isso com a igreja, o Senhor me usou para falar com ele, para confrontá-lo. Ficou pior a minha situação lá. Sofri por 2 anos na mão dele, até que Deus me usou e falou: vai lá e fala que eu vou tirar ele da igreja. Aí eu peguei e falei. O Senhor me usou para falar. Em 15 dias ele saiu. Então assim, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, Ele coloca pessoas para cuidar. Aqui Ele colocou o pastor Domingos, está há anos aqui na frente. Antes de eu fazer algo, tenho que ter a bênção dele. Eu fui viajar para fazer obra missionária com outros pastores. Liguei. Se ele falasse não vai, eu não ia. Amém? Então é assim, meus irmãos. Vamos agora nos assentar e ouvir a palavra de Deus. Sentado mesmo, eu vou fazer uma oração, tá bom? Pai Santo, Pai amado, graças te damos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui aguardando que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra fale com todos nós que estamos aqui, que venha edificar a nossa fé, que nesse dia da campanha de hoje, nós possamos sair daqui mais edificado do que na campanha passada, que nós possamos sair com mais fé, com mais vontade de buscar ao Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, nos conduz, ensina-nos a agir como o Senhor Jesus Cristo, tanto no ouvir quanto no fazer, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós lhe pedimos, agradecemos, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, o tema da mensagem hoje, eu coloquei o toque que muda tudo, mas vindo de lá para cá,
seria mais a decisão que mudou tudo. Vindo de lá para cá, o pensamento foi mudando. Então o tema ficaria a decisão que muda tudo. Nós vemos aqui nessa palavra, eu gosto muito de todas as palavras que falam sobre milagres. Eu gosto mais dessa e do centurião romano. Aqui conta a história de uma mulher que vivia há 12 anos com uma enfermidade misteriosa. Por que misteriosa? Porque a palavra de Deus diz que os médicos tentou várias vezes com aquilo e não conseguia resolver o problema. Não quero dizer aqui que os médicos da época eram incompetentes, mas existe hoje ainda enfermidades que a medicina não explica. Existem enfermidades que não aparecem no diagnóstico e ainda assim os médicos são uma bênção que Deus colocou na nossa vida. Nós vemos que Deus também usa o tratamento medicinal para curar pessoas. A gente vê isso no exemplo do rei Ezequias. O rei Ezequias estava doente, na cama, no leito. E o profeta foi lá e falou assim, imagine você está esperando uma palavra positiva de um profeta. Hoje, nesse tempo de influência e dinheiro rolando na internet, é cheio de profetas que falam o que você gostaria de ouvir. Mas existe ainda aqueles profetas que vão falar a verdade, aquilo que Deus quer que a pessoa ouça. E Deus falou para esse profeta, vá lá e fala que ele vai morrer. Aí o profeta chegou lá e falou assim, dessa cama tu não vai sair. Vai pular o Goiás, já era. Vai pular o Corgo, vai pegar descendo. Pode preparar o velório. Aí o profeta entregou e vazou. O papel dele é só aquele, não era consolar. É só o seguinte, já era. E antes do profeta, aí o Ezequias orou a Deus. Ele orou bastante, chorou. E Deus pegou e falou, volta lá, fala para ele que ele vai viver agora. Quando chegou lá, eu acho interessante isso. Porque aí o profeta falou para ele, falou assim, então agora eu quero uma prova, porque você veio aqui em nome de Deus falando que eu vou morrer, agora você veio aqui falando em nome de Deus também que eu vou viver. Essa situação do profeta não foi fácil ali. Aí ele sendo o rei, uma autoridade danada na época, aí pegou e falou assim, então faz uma prova. Aí falou, o que você quer? Eu falei, eu quero que o sol volte 10 graus. Naquela época tinha o relógio natural que eles faziam, era uma escada, tipo aquela pirâmide de Inca, sabe? Uma pirâmide de escada. Então conforme o sol ia subindo, era 1 hora. Então é como se era uma medida de tempo. Vamos imaginar que era 10 horas. E aí o sol retrocedeu, ele fez o sol voltar. Aí o rei pega e fala assim, tá bom, agora eu acredito que Deus vai curar. Aí eu fico pensando, Deus fez o sol voltar só para provar que ele iria ser curado. Só que na hora de curar não foi exatamente um milagre assim, foi um tratamento medicinal. Aí então tá bom, agora eu acredito que você é curado. Aí, você acredita? Acredita. Então traz lá uma pasta de figo que eu vou passar nessa ferida sua. Passou uma pasta. Ou seja, fez um tratamento medicinal. Então os médicos são bênçãos. Tratamento medicinal também é bênção, deve ser respeitado. Mas existem coisas que a medicina não explica. Existem coisas que a medicina não explica. Existem doenças espirituais. Doenças espirituais. E essa mulher sofria de fluxo há muito tempo e gastou tudo que tinha com os médicos. Mas aconteceu algo interessante. Ela ouviu que Jesus ia passar. E então ela decidiu crer. Ela decidiu crer. Então, nós vemos, meu querido, que o fator importante foi a decisão que essa mulher tomou. Ela decidiu crer. Então não interessa
Quanto tempo você tem de enfermidade? Não é que Deus teve misericórdia porque ela já estava há 12 anos. Estou 12 anos sofrendo, vou curar ela agora. Não, você pode ser curado no primeiro ou no segundo dia da enfermidade, desde que você decida crer. Você decida crer. Ela decidiu crer. Ela buscou primeiro os métodos convencionais, que era a medicina, mas não teve sucesso. Então Jesus passou naquele lugar. Jesus não foi para curar ela. Jesus iria atender a filha de Jairo. O propósito de Jesus, a missão de Jesus era ir atender aquilo. Porque Jesus foi chamado por Jairo. Jairo foi até Jesus e pediu para que ele fosse até a sua casa orar pela sua filha. Mas essa mulher, ela teve uma fé tão grande que ela furou a fila. No que Jesus estava indo, muita gente estava tocando ele. Muita gente estava tocando ele. Mas a forma como essa mulher tocou foi o fator que mudou a vida dela. Muitas das vezes, quando um toque pode mudar tudo na sua vida. Uma decisão de crer pode mudar a sua vida. Ela decidiu ir até Jesus. Ela decidiu ir até Jesus. Quanta gente está sofrendo. Gente, Jesus está disponível para todos, mas venha até Ele. Venha até Jesus. Venha até Jesus. Gente, eu vejo que Jesus eu não lembro na Bíblia de Jesus se oferecendo para curar alguém. As pessoas iam até Ele. Jesus se ofereceu para almoçar na casa de Zaqueu, né? Ele falou: Zaqueu, desce que me convém. Viu? É bíblico isso, pastor. Então, pode chegar no seu líder de célula aí e falar: meu líder de célula, eis que me convém jantar em sua casa, almoçar em sua casa. Está escrito, é bíblico. Mas as pessoas iam até Jesus e chamavam Ele para orar. E alguns teve fé de Jesus nem precisar ir na casa deles. Ele foi até Jesus e pediu. E só o fato dele ter ido até Cristo, a situação lá na casa dele foi resolvida. Muitas das vezes você está aqui com fé, com convicção, e a situação lá na sua casa vai ser transformada. Meus irmãos, desenvolva a fé, decida crer, comece a conjecturar na sua mente durante a semana. Não deixe o inimigo implantar a ideinha na sua cabeça. Não deixe. Decida tocar em Jesus. Essa mulher tinha várias dores, eu acredito eu. Além da dor física, a dor emocional, até psicológica, porque era uma rejeição social total. A pessoa tinha que, com uma enfermidade como dela, era comparada a câncer. Então ela andava com um sino para fazer barulho, para todo mundo ver se ali vem o impuro. Era considerada uma pessoa impura. E ela enfrentou todo esse trauma, toda essa dor. E ela, diz a Bíblia que ela tocou na orla. A orla era mais ou menos nessa região assim da veste. Então ela deve ter se agachado, rastejado, se submetido a pisoteios e tudo mais no meio da multidão. Mas ela tocou. E quando ela tocou, virtude saiu e a curou. Aquilo surpreendeu Jesus, porque Jesus no meio da multidão falou: quem me tocou? Quem me tocou? E muitos tocavam ele, mas ela tocou com fé. Ela tocou com fé. Ela tocou com fé. A sua esperança já de 12 anos foi restaurada ali. Tudo por causa da fé. Você já imaginou, gente? 12 anos
Quanto tempo uma pessoa fica escravizada por uma enfermidade? E me refiro principalmente a enfermidades sem explicação, enfermidades espirituais mesmo, que passam por médicos e não tem explicação. A minha irmã tinha uma enxaqueca terrível, que ela ficava internada 3, 4 dias no hospital. E não descobriam o que era. De repente ela melhorava, voltava. E aí voltava aquilo, ela ficava tonta, ficava ruim, com febre, ia parar no hospital. E aí, quando Deus começou a me usar disso, eu fui orar por ela. Foi eu e minha esposa lá. Aí Deus mostrou uma lata, naquela época era lata de óleo soia, né? Com cabelo dentro e uns pedaços de agulha, uns trem. E aquilo fizeram para ela. Em algum momento essa magia entrou e trouxe esse dano para ela. Muitas das vezes acontece por uma inveja muito forte, mas ali foi um trabalho preparado mesmo. E ela vomitou aquela doença, ficou vomitando, saiu bolotas assim. E é uma bênção, canta maravilhosamente, ministra, sabe? Prega a palavra de Deus. Bom seria se você aceitasse a Jesus hoje, se convertesse e nunca mais precisasse de libertação, né? Ou não preciso de libertação, sou crente. Jesus usa na área de libertação, e às vezes eu me reservo para ser liberto. Sabia disso? Essa humildade a gente tem que ter, porque somos seres humanos. Amém? Gostaria que você tivesse decidisse crer, decidisse vir até Jesus. Jesus está aqui nessa noite, e Ele é o mesmo, Ele não mudou. Gente, da outra vez foi revelado aqui enfermidades, né? O homem do pé direito, eu não vou lembrar agora, né? Que vem na hora ali. Teve uma mulher que tinha fibromialgia, estava começando nela, mas tinha lá na casa dela. Pareceu que a mulher do rim esquerdo estava aqui. Não é mentira. Como é que eu ia saber disso? Como é que eu ia saber disso? Então glorifica o Senhor Jesus quando essas coisas acontecerem. Glorifica o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus há de restaurar essa igreja num nível de intimidade, sabe? Quantas vezes eu sou de um tempo que a gente começava a orar assim, a pessoa era batizada no Espírito Santo ali, caía na unção ali, lá, lembra, pastor? Que lindo era esse tempo. Nós vivemos num tempo em que nós temos que estar orando, jejuando tanto, pedindo o avivamento da igreja. Nós estamos vivendo dias em que está complicado. O mundo tem entrado muito nas igrejas, e várias formas de distrações e iniquidade que nós muitas vezes nem pensamos. As próprias leis estão mudando para você conservar aquilo que é, para você pensar que aquilo que é pecado não é. Por isso que temos que ter essa fé, de resolver dentro de si mesmo. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou vir quinta-feira que vem, eu vou jejuar essa semana, e eu vou lutar pela minha bênção, eu vou lutar pelo meu milagre, eu vou lutar porque Jesus vai estar lá. Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua vivo, Ele ressuscitou, e Ele ainda faz milagres, Ele ainda batiza no Espírito Santo, Ele ainda cura, Ele ainda salva, e Ele ainda liberta. Glória a Deus. Então levante, dando glória a Deus bem alto.